O que o povo brasileiro consegue entender de uma coisa dessa? Pavinato, tem gente que está querendo... E primeiro eu queria dar um oi para todo mundo, para essa audiência maravilhosa sua. Olá, pessoal. Nossa. Mais sua do que minha. Hoje, nossa conjunta. Pavinato, Deise, prazer enorme estar aqui com vocês. E olhando, você comentou da cassação, né? A gente tem visto um absurdo atrás do outro no Brasil. Eu tenho sido um ferrenho crítico do Supremo Tribunal Federal desde há muito tempo. Fui um dos primeiros a criticar duramente o Supremo quando passou a ter uma série de decisões lenientes em favor da corrupção dos corruptos. Fui punido como procurador por ter dito a verdade, por ter falado, exercendo a liberdade de expressão e de crítica sem passar de nenhum limite, dizendo que decisões do Supremo mandavam uma mensagem de leniência em favor da corrupção e explicando isso, porque isso tem fundamento técnico. Fiz uma série de críticas ao Supremo, fiz um vídeo na frente do Supremo Tribunal Federal dizendo que o Supremo tinha se tornado a casa da mãe Joana, porque cada um faz o que quer. Fui representado pelo ministro Alexandre de Moraes, fui multado por conta disso. E hoje nós vemos um sistema reagindo contra quem combateu a corrupção. E eu tenho visto algumas pessoas, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, querendo fazer um paralelo entre a Lava Jato e o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que numa investigação, o tipo de regra que você aplica é a mesma. Só que nós aplicamos dentro do quadrado, dentro do que prevê a Constituição e a lei, e agora está se fugindo completamente. Vou dar exemplos. Prisões preventivas na Lava Jato. As prisões preventivas eram decretadas quando você tinha o requisito, o fundamento. Quando você tinha prova da existência do crime, indício de autoria, o que é necessário para uma denúncia em seguida, e quando você tinha ainda crimes em série, quando você tinha destruição de provas, coisas que mostravam que a liberdade daquele réu representava um risco para a sociedade. Agora você vê o Supremo Tribunal Federal prendendo sem os requisitos. Que a Lava Jato o Petrolão estava em curso. Estava em curso. Muitas pessoas estavam com compromissos de pagamentos ou de recebimento de propinas pendentes. Ok. E só para diferenciar, no caso do Mauro Cid, já tinha acabado. O cartão de vacinação já foi, já está lá. Não tinha mais o que fazer. Não, e pior, o caso do Anderson Torres. 4 meses preso. Vejam, no Brasil você não pode manter alguém preso 1 mês e 10 dias, além desse tempo, sem ter uma acusação. Em quantos casos que a Lava Jato fez isso? Nenhum caso. Em todos se respeitou o prazo. Porque se você prende, você tem que ter o mesmo requisito da denúncia para prender, que é prova da existência do crime e indício de autoria. Se o cara ficar preso 4 meses sem uma acusação, é porque você não tinha nem razão para prender o cara. Então, o que você vê em relação ao Anderson Torres foi uma prisão abusiva, tanto que ele foi solto, tanto que não está acusado até hoje. Anderson Torres. Chamei Anderson Silva. Anderson Torres. O MMA, né? Esse está solto ainda. Ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro, depois ministro da Segurança Pública do Distrito Federal, e ele ficou preso ainda em razão de uma minuta de golpe. E vale lembrar que no Brasil atos preparatórios não configuram crime. Exatamente. Cogitação, ato preparatório. Se você pensa, cogita, se você conversa com pessoas sobre algo, não é crime. É que o povo fala, o Bolsonaro foi falar com os militares para ver se dava para dar golpe. Você se consultar sobre um crime não é crime no Brasil. Exatamente. Isso é uma coisa que não constou na imprensa oficial, Pavinato. Fiquei impressionado em não ver uma discussão pública sobre isso. Por que a gente não vê? Porque aquelas pessoas que se diziam garantistas, defensoras do direito de defesa, mostraram que, na verdade, não era defesa do direito de defesa que estavam fazendo a Lava Jato. Era a defesa dos seus políticos de estimação, dos seus corruptos de estimação. Porque agora, quando você vê abusos escrachados do Supremo, eles ficam todos quietos, eles não abrem um A para criticar. Não falam A. Agora, na Lava Jato, eles ficavam discutindo interpretações, possíveis interpretações. Ah, será que a linha da lei está um pouquinho para cá, está um pouquinho para lá? Mas não teve nada que não seja defensável que tenha sido feito da Lava Jato, que não tenha amparo nas decisões dos tribunais da história, que não tenha amparo na interpretação do Ministério Público das decisões e dos fatos. Então, primeiro ponto, prisões, totalmente diferente. Esse negócio das relações. Se você olha o Supremo Tribunal Federal e o modo como ele fez a prisão, essas prisões alongadas, sem acusação, que não se justifica, uma fraude num cartão de vacinação tem uma pena que é passível de um acordo e não persecução, a pessoa não fica presa por conta disso. Então você tem ali uma situação totalmente esdrúxula. A leitura que passa, a perspectiva que passa, que realmente foram prisões feitas focadas em pressionar aquelas pessoas a fazer uma colaboração. Na Lava Jato, não. Na Lava Jato você teve centenas de prisões
E a maior parte das pessoas que fizeram acordos, coisa aí de 80%, 70%, 80%, não estavam presas. Não estavam presas. E se você olhar as pessoas que estavam presas, só um pedaço delas que foram soltas depois. O critério é o critério da prisão preventiva. Quando não existe mais risco para a sociedade na prisão de alguém, você solta. Se você mantém existindo aquele risco, você mantém preso. Por exemplo, o Alberto Youssef fez a cordelação, seguiu preso. O Marcelo Debrecht fez a cordelação, salvo engano, continuou preso também, teria que recuperar, mas uma série de pessoas seguiram presas. Então você tinha uma lógica, era a lógica da lei, era a lógica da Constituição, era a lógica das regras.